Fala galera, no dia 27 de julho, o Ministério do Trabalho e da Previdência criou a Portaria 2162, que institui o auxílio emergencial para taxistas. Essa política emergencial ela foi criada aí dentro de um contexto de aumento acentuado dos combustíveis e ele vinha exatamente para compensar duas categorias de classe que mais se prejudicaram nesse período, que foram os taxistas e os caminhoneiros. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar dos caminhoneiros, somente eu vou falar de algumas dúvidas que têm ocorrido nos grupos de WhatsApp dos motoristas de táxi. Bem, antes de tudo eu queria deixar claro que eu vou fazer apenas a referência a 3 documentos oficiais e uma entrevista que foi concedida pelo ministro do Trabalho, José Carlos de Oliveira. O único documento não oficial aqui que eu vou usar foi uma reportagem que talvez tenha gerado toda essa confusão aí, tenha ocorrido nos grupos de motoristas de táxi. A primeira delas é se os auxiliares vão receber o benefício. Bem, até o momento que eu estou editando esse vídeo, não há nenhum tipo de referência aos motoristas auxiliares, somente aos titulares da autonomia. De qualquer forma, para reforçar esse aspecto, eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista que foi concedida pelo ministro José Carlos de Oliveira à agência TV Brasil. Agora, ministro, saindo um pouco das estradas, vamos falar direto então também com os taxistas que rodam aí pelas cidades. Assim, como é que é para o taxista? O mesmo valor, mesma parcela, como é que é? Nós dependemos do número de taxistas que existem no Brasil. O governo federal não detém essa informação. Essa informação nós dependemos das prefeituras. Então, as prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem a cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Então tem que ficar bastante claro, porque muitas vezes eu sou o dono do alvará, eu tenho um táxi, mas eu tenho um agregado. Então esse benefício vai ser pago àquele que detém o alvará e que esse alvará está válido e que a CNH daquele cidadão também está válida. Bem, eu acredito que o que tenha gerado maior confusão foi um site que tenha colocado um título de uma reportagem onde ele usa um tempo verbal que também pode indicar incerteza, dependendo do contexto, e não necessariamente uma afirmação. Mas eu acho que é importante os motoristas auxiliares terem uma esperança aí, que nesse sentido, que eu tenho observado que tem algumas categorias de classe que estão correndo atrás aí, marcando reuniões aí com os ministros, para tentar estender esse benefício para essa categoria de profissionais que dentro de um contexto de trabalho eles estão extremamente vulneráveis. A segunda dúvida é como será feita a transferência. A princípio, nessa mesma reportagem, o ministro sinalizou que seria feito também pela Caixa Econômica Federal. Porém, ele não afirmou que seria pelo aplicativo Caixa Tem. O que ele indicou é que seria realmente pela Caixa Econômica Federal e que seria usado os dados da Caixa Econômica Federal, que já tem um certo conhecimento de fazer esse tipo de transferência, e também o que os documentos indicam é que seria por uma conta digital. Não necessariamente é pelo Caixa Tem. Porém, a recomendação que fica, não é uma certeza, é apenas uma recomendação, que os motoristas aí reinstalem o aplicativo no telefone, porque eventualmente seja necessário algum tipo de atualização. Lembrando que é só uma recomendação, não é uma afirmação, mas é importante aí os motoristas ficarem preparados, porque por se tratar de uma atualização, isso pode ocorrer algum tipo de problema e você já está resolvendo antecipadamente isso. A terceira dúvida é quem vai enviar a relação dos motoristas cadastrados. O motorista taxista, ele não precisa fazer nada. Quem vai enviar isso são as prefeituras. Essa informação é uma informação mais simples e está escrito ali de uma maneira direta, clara e objetiva no próprio site do Ministério do Trabalho e da Previdência. E por último aqui a recomendação geral é que você entre em contato com as secretarias de trânsito ou com as prefeituras. É importante fazer essa diferença porque são mais de 5.500 municípios em todo o Brasil e nem toda prefeitura ela tem uma secretaria de trânsito. Apenas para você ir avaliar como é que está sendo o andamento do cadastro, se a prefeitura está tendo dificuldade para isso, certamente esse papel aí algumas lideranças de classe tomam à frente para fazer, principalmente aos sindicatos, e serve também para orientar a galera aí a respeito das especificidades que há aí dentro do seu local de trabalho, já que são as prefeituras que são os órgãos responsáveis por fazer o envio desses dados cadastrais, o upload para o governo federal, exatamente porque o governo federal ele não tem esses dados dos taxistas e eles serão os principais responsáveis aí, que isso vai impactar diretamente no calendário. Quer dizer, se as prefeituras atrasarem na hora de enviar esses dados aí, certamente aí vocês vão levar mais tempo para receberem esse benefício, já que o calendário do governo federal ele condiciona o envio dos dados ao recebimento do benefício. E eu queria deixar a última recomendação aqui, é que por se tratar de uma lei que foi votada em caráter emergencial, logo que eu
falei aqui para vocês, ela não tem um caráter taxativo, pode haver várias mudanças aí. E novamente eu queria reforçar aqui que os motoristas auxiliares, que realmente tem taxistas aí, lideranças de classe, que estão se movimentando nos bastidores aí, para tentar estender esse benefício a vocês. E só mais uma coisinha para terminar, eu queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, curtir, comentar e compartilhar para me ajudar a continuar com esse trabalho. Um grande abraço a todos aí, fica com Deus.